Olá, está começando o Conecta News. E nesta edição, o que a geração Z está consumindo? Será que novas tendências estão surgindo no mercado? Infância com telas ou sem telas? Como achar o equilíbrio? Saúde mental é prioridade para todas as gerações? As respostas para essas perguntas você acompanha agora no Conecta News. O mercado sobre bem-estar, também conhecido como Wellness Economy, movimenta mais de 560 bilhões de reais por ano. Esse valor reflete um comportamento coletivo, a tendência em priorizar o bem-estar, visando a qualidade de vida. Eles já somam mais de 30 milhões de brasileiros entre 18 e 29 anos e movimentam bilhões no mercado. Os jovens atuais, caracterizados pela conectividade e pelo desejo de viver o agora, estão redefinindo não apenas o consumo, mas também o padrão de vida. Mais conectados, imediatistas e atentos às tendências. Os jovens da geração Z colocam tempo e as experiências no centro do consumo. As redes sociais também funcionam como uma vitrine constante, não só para descobrir marcas, mas para moldar hábitos de consumo e até a forma como o jovem se posiciona no mercado de trabalho, onde a busca por autonomia, flexibilidade e oportunidades digitais já faz parte do cotidiano. Para entender isso na prática, a gente conversa agora com o Murilo, que vive de perto esse novo jeito de consumir e de construir sua trajetória profissional. A internet ela é feita para isso, né? Para definir para definir suas vontades de vida. Eu trabalho com isso, então eu tenho ainda mais essa noção de que a internet serve para te induzir a fazer coisas, seja consumir, gastar dinheiro com alguma coisa ou se portar de uma certa forma. Agir culturalmente de uma forma diferente. E o que me fez ingressar na internet foi justamente uma necessidade de fugir do CLT, por questão de tempo, por conta da rotina muito pesada que eu tinha envolvendo faculdade, e o CLT não me remunerava conforme eu esperava e tomava muito do meu tempo no dia a dia, isso atrapalhava os meus projetos. O consumo da geração Z acompanha tendências globais e é fortemente influenciado pelo digital. Mais de 60% dos jovens descobrem marcas pelas redes sociais, segundo o Digital 2024. Ao mesmo tempo, fatores econômicos moldam suas escolhas práticas. De acordo com o IBGE e o FIPZAP, o aluguel subiu 13,5% em 2024, mas segue sendo a opção mais viável para quem tem entre 25 e 29 anos. A geração Z ela tem um comportamento diferente da geração Y, geração X, ou seja, procura viajar os países, viajar as regiões, então está menos alocado em um lugar, aparece uma oportunidade em outra cidade, então eles tendem a estar mais disponíveis para quando essa oportunidade vier, acabar adentrando. Mas há também a questão do custo de vida, não é? Então, jovens de geração Z que moram em grandes cidades enfrentam altos custos de moradia. Então, para construir um imóvel, né, no início da carreira, talvez eles acabem optando pela o aluguel, né, república e várias outras formas aí de pequenos apartamentos. Para uns, imediatismo, para outros, uma forma de adaptação a um mundo instável. Na economia da geração Z, o trabalhar para viver já vem substituindo o viver para trabalhar. Ao se deparar com uma geração cada vez mais conectada, fica claro perceber os efeitos dessa conectividade em suas vidas. E é aí que começa um grande desafio. Como os pais farão para conciliar o real com o virtual? É justamente sobre esse assunto que a repórter Vitória Santos vai conversar conosco. Seja bem-vinda, Vitória. Olá, Júlia! Realmente é muito difícil não ver hoje uma criança que esteja conectada tanto no celular quanto na TV. Para entendermos melhor sobre essa realidade dessa geração conectada, estou aqui com a Denise Claro, mãe do Francisco de 10 anos. Denise, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço. Denise, queremos saber como que você controla o uso do celular, o uso de tela do Francisco. Você citou a televisão, né? A televisão é uma
uma prática que eu acho que essas novas gerações já não têm mais tanto quanto a nossa, né? Quando a gente era mais novo, a gente ficava horas na frente da televisão, né? A luta dos nossos pais era essa. Hoje a preocupação já é mais o celular e o computador. Então lá em casa com televisão não tem muito problema com ele, né? A questão do computador ele usa mais para trabalhos da escola, né? Quando precisa fazer uma pesquisa ou algo assim. O celular é que é a grande questão, né? O grande desafio. Então eu acho que a primeira grande decisão que eu tomei lá em casa em relação a isso foi não dar um aparelho para ele, né? Então ele está com 10 anos, não pretendo dar tão cedo, a minha ideia é tentar postergar isso o máximo que eu consiga, mas que ele não nos ouça, mas eu imagino que de 13 anos para frente talvez seja o ideal, assim, né, o razoável, né, não o ideal, mas o razoável no mundo de hoje. Eu acho que o controle vai daí e do tempo também, né, então ele sabe que a prioridade dele é chegar da escola, fazer as atividades dele, manter o quarto organizado e depois, no tempo livre, é que ele vai fazer uso do celular se tiver se comportado, se as notas estiverem boas, né. Você tem controlado também o que ele vê, que tipo de coisa que ele assiste no celular? Desde muito pequenininho, quando ele ia assistir os desenhos, claro, bebê não assiste, né? Mas maiorzinho, 4 aninhos, 5, você vai oferecendo ali os desenhos, mas chega uma hora que ele quer escolher os desenhos. E aí a gente vai ajudando ele nessa escolha, né? É a mesma coisa hoje com os jogos, porque ele quer saber como é que passa de fase, né? E coisa que eu sou já mais contra, né? Assim, eu tenho muito medo dele usar, por exemplo, nunca pediu, mas eu já fico com alerta aqui em relação a Roblox, em relação a Discord, são palavras que me dão um pouco de medo porque eu não domino e sei que é um ambiente perigoso que oferece alguns riscos ali. Então, fico sempre atenta ao que ele tá usando. E no rendimento escolar, você viu que depois que ele começou a usar o celular, o rendimento escolar dele ficou estável? É alguma coisa que você tem que ainda trabalhar nisso? O rendimento escolar dele tem sido bom, né? Não é excelente, né? Magnífico, mas é um rendimento bom, até porque ele tem a questão do TDAH, como eu também tenho. Justamente pelo TDAH, pela presença dessa questão do TDAH, eu preciso segurar esse uso de telas também, porque o uso de telas a gente sabe que atrapalha, porque ele vai ficar acostumado com aquilo, né? A questão da iluminação, né? A questão do tempo que você fica ali exposto, né? Mas não só isso, a linguagem ali da internet, né? A rapidez com que as coisas acontecem ali não é a mesma que acontece, por exemplo, numa sala de aula. Então ele precisa saber estudar sem tela, ele precisa saber conviver sem tela, ele precisa saber brincar sem tela, primeiro, para depois fazer o uso da tela. Eu penso dessa forma. Denise, mais uma vez, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. E vamos acompanhar agora a matéria que a nossa colega jornalista Marina Cardoso fez sobre esse assunto na íntegra. Aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, o uso da internet e posse de celulares cresceram de forma acelerada entre crianças e adolescentes. 2 órgãos de pesquisa nacional realizaram um levantamento sobre essa realidade e os resultados são alarmantes. As pesquisas realizadas abordam sobre o uso da tecnologia da informação e comunicação, apresentando que na faixa etária entre 6 e 8 anos, 80% das crianças têm acesso à internet. Já acima dos 10 anos de idade, praticamente 90% possuem um aparelho celular à disposição para uso pessoal. A psicopedagoga e analista comportamental, Maria Letícia, alerta sobre o uso excessivo das telas como uma das principais causas de atraso no desenvolvimento do aprendizado. No mundo em que nós vivemos, é difícil impedir que as crianças e adolescentes não tenham contato com as telas, até porque vivemos num mundo tecnológico. Os pais, familiares estão a todo tempo com televisão, celulares, tablets em mãos. Então é difícil impedir que a criança não tenha nenhum contato, mas é importante limitar. Então, até os 2 anos, é possível que a família impeça esse contato de telas com as crianças. Dos 2 aos 5 anos, o tempo que é orientado de acordo com a Associação de Pediatria é
de 30 minutos a 1 hora, de preferência aos finais de semana. E quando a família opta por liberar 1 hora, não deixar esse tempo todo. Vai limitando 20 minutos no período da manhã, 20 minutos no período da tarde, para que a criança também não receba tanto estímulo por meio das telas. O uso excessivo de telas na infância podem afetar os estudos. Abigail Batista, avó de Júlia, de 9 anos, testemunha os prejuízos que este hábito causou no aprendizado de sua neta. É terrível, porque assim, ela não gosta de fazer tarefa, né? Quando vai fazer, chora, esperneia, né? Faz umas birrinhas, né? Porque não quer fazer, sempre está cansada, né? Na hora da tarefa, ela sempre arruma uma desculpa, né? Sempre é assim, tipo, se vai começar a tarefa tipo 2 horas da tarde, ela me enrola até às 5 da tarde para fazer essa tarefa. Né? Não gosta. Né? O incrível dela é que ela quer ficar na frente da telinha para poder fazer as coisas, né, que são necessárias, né? Os compromissos do colégio, principalmente. Eu não me lembro a idade, primeira vez que ela ganhou um tablet, eu acho que foi com uns 3 aninhos, se não me engano. 3, 4 anos, por aí, que eu não me lembro de direito. Mas ela queria assistir os desenhos dela, então aí a gente acabou, né, comprando um tablet para ela poder estar assistindo os desenhos sem ser na TV, né, assistindo o tablet, sabe? Mas, assim, eu acho que foi a pior coisa que nós fizemos, né, foi dar um tablet para ela pequena, porque isso acabou, né, viciando. Né? E hoje ela não quer sair da frente da tela. No próximo bloco, de que forma as gerações têm lidado com a terapia nos últimos anos? E uma entrevista exclusiva sobre o comportamento dos jovens no mercado de trabalho. E voltamos com o Conecta News. O Brasil é o 4º país mais estressado do mundo. Diante de tanto desgaste com o famoso estresse, quase 80% da população tem saúde mental como prioridade. Dos grupos etários pesquisados, a geração Z, que envolve os nascidos do final dos anos 90 até 2012, é a mais adepta às terapias. O que acontece? As pessoas hoje em dia têm sim, culturalmente falando, que as pessoas precisam ser fortes. Eu tenho que ser forte o tempo inteiro, eu não posso chorar, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar. E aí, por conta disso, as pessoas demoram muito a procurar ajuda. Segundo o levantamento realizado em 2023 pelo Instituto Cactus, entidade filantrópica que promove debates sobre saúde mental, apenas 5% da população brasileira realiza acompanhamento psicológico. Apesar da baixa adesão, o aumento de afastamentos por problemas de saúde mental salta para 134%, passando de 201 mil em 2022 para 472 mil em 2024, destaca o Ministério Público do Trabalho. Nós vamos ter que dividir a psicologia em 2 versões, antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia tinha muita resistência, sim, psicólogo era coisa de louco, não vou ao psicólogo. Agora, depois da pandemia, isso mudou completamente. Depois da pandemia, as pessoas procuram com mais facilidade um psicólogo. Algo bem distante, sabe, assim, os mais velhos, né, que eu... A minha mãe, minha avó, por exemplo, torcia o nariz quando alguém falava de psicólogo, era coisa de doente, né? E na rede pública, naquela época, eu não me lembro direito, mas acho que nem tinha, né? Então era difícil. Então, demorei a aceitar. Hoje, com 21 anos, a Bruna compartilha com a equipe sua experiência há 9 anos atrás, quando sofreu de depressão ainda na infância. Em 2016, quando tudo começou, eu, na verdade, não havia notado a diferença. Eu sabia que todos os dias estava um pouco mais vazio, de uma forma um pouco mais triste, mas eu não havia entendido o porquê, na verdade. E só depois de muitos meses que uma amiga conseguiu falar com a mãe dela que eu estava diferente, e aí ela propôs para minha mãe levar eu num psicólogo. Mas no começo mesmo eu não entendia o motivo, eu só sabia que eu tinha alguma coisa, mas eu ainda não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu vejo muito isso hoje, né? O que acontece? A pessoa quebra um pé, a pessoa fratura, né, alguma parte do corpo, o que acontece? Vai ao médico, o médico fala, você precisa parar,
na mesma hora, porque dói, né? Então, o que eu vejo? A depressão, a ansiedade não sangra, não dói. Então, as pessoas demoram mais para procurar ajuda nesse sentido. As pessoas estão vulneráveis, estão sofrendo, geralmente estão em sofrimento psíquico, mas não ligam tanto quanto se fosse uma saúde física. A saúde mental deve ter destaque em todas as gerações, em qualquer idade. Quem percebeu a importância deste acompanhamento foi a Valdete, de 59 anos. No momento, eu posso dizer assim, que quando eu estava fazendo já há algum tempo, uma certa pessoa, um psicólogo, eu aprendi a me respeitar, né? Eu aprendi a me respeitar, a fazer aquilo que realmente eu gostava de fazer, que eu achava melhor para mim. Minha mãe nunca me falou isso, nunca ninguém falou isso para mim, mas cuide desde cedo, faça o que for possível para cuidar da sua saúde física e mental. Porque se você deixar juntar os dois, que é o que acontece na velhice, quando a gente está ficando mais velho, o físico começa a juntar tudo, né? Porque cada dia parece uma coisa, né? E a cabeça. Aí fica difícil, hein? Então cuidem enquanto são jovens. Já falamos nessa edição de tudo um pouco. Criança e o mundo das telas, as mudanças de tendência e a preocupação com a saúde mental. Outra insegurança recorrente para as novas gerações é o mercado de trabalho. E para conversar sobre esse assunto, convido Gabriel Mello ao estúdio. É isso mesmo, Júlia. Responsáveis, ágeis, maduros, criativos, produtivos. A lista de adjetivos é longa quando o assunto é a geração Z. Mas afinal, essas características são verdadeiras ou não? Para aprofundar neste assunto, eu converso com o professor Elcio Henrique, especialista em RH, para entender como essa geração vem transformando o mercado de trabalho. O conceito de produtividade mudou. Antes era medir horas, hoje é medir resultados. Como esses jovens estão redefinindo o jeito de trabalhar? É verdade, Gabriel. Nós não podemos avaliar a geração Z como ela era avaliada no passado. O conceito, a ideia de produtividade é muito diferente. No passado se trabalhava por metas, né? Trabalhava metas muito bem estabelecidas, né? O colaborador tinha que alcançar essas metas e isso era coisa que não se discutia. A geração de Z não trabalha com o conceito de metas, ela trabalha com o conceito de resultados. E esses resultados têm um conceito muito amplo, né? Com várias ideias em torno de conceitos, né? Muitos jovens chegam ao mercado com pouca experiência. O que os números sobre aprendizagem no Brasil nos dizem sobre o impacto da geração Z nas empresas? Sim. Gabriel, a geração Z ela tem chegado um pouco mais tarde no mercado de trabalho, diferente de outras gerações. Não diria que é um grande obstáculo a questão apenas da aprendizagem que ele recebe na universidade. Talvez a grande lacuna que esteja sendo criada aqui é o tempo que ele demora para chegar dentro do mundo corporativo. Quanto mais tempo, maior vai ser o processo de tempo também para a aprendizagem, né? Mas é uma geração que tem esperado algum momento mais específico, como a metade do curso, a necessidade do estágio obrigatório para ser inserida no mercado de trabalho. A grande recomendação que nós temos visto os colegas da área de recursos humanos fazer é que essa geração, na medida do possível, ela procure entrar nesse mercado de trabalho com um pouco de antecedência, logo no primeiro, no segundo, no terceiro semestre, né? Isso é uma forma também de que ela tenha uma possibilidade de fazer uma aprendizagem um pouco mais completa, né? A convivência entre 4 gerações diferentes em um mesmo ambiente de trabalho traz desafios. Como o RH pode harmonizar expectativas tão diferentes? Gabriel, acho que a palavra é essa mesmo, né? Existe um grande desafio para a área de recursos humanos, né? Nós pegamos as organizações que existem, ali a gente vai encontrar diversas gerações. E não dá para dizer que são características apenas diferentes e pronto, e acabou. Nós precisamos unir essas gerações para que juntas formem um time e alcancem os resultados que são colocados por essa organização. Precisamos entender as características de cada uma dessas gerações para que aí sim a área de recursos humanos consiga elaborar estratégias para que todas elas consigam trabalhar juntas. Eis um grande desafio da área de recursos humanos. Para gestores e líderes, qual que é a estratégia para atrair, engajar e reter esses jovens que estão transformando o mercado de trabalho?
Eis um grande desafio. A gente diz que o desafio primeiro é atrair, o segundo desafio é reter e o terceiro desafio é engajar. As estratégias passadas, elas não funcionam muito mais com a geração Z. Eu costumo dizer que a geração Z, ela precisa de muito mais estímulo do que as gerações passadas precisavam. Então não basta dizer para a geração Z que apenas salário e benefício será suficiente. E para ela não vai ser. Nós precisamos encontrar, dentro das características dessa geração, dentro daqueles adjetivos mencionados, quais são os estímulos necessários que fará com que a geração se retenha nesse ambiente onde ela esteja e que ela consiga se engajar dentro da proposta que a organização tenha. Para isso, Gabriel, é necessário um estudo muito aprofundado sobre essa geração Z, principalmente a geração Z que está dentro dessa organização. Realmente, professor, a geração Z ela precisa de muito mais estímulos do que a geração passada. A gente encerra por aqui. Muito obrigado pela sua presença e por compartilhar um pouquinho da sua visão sobre esse tema que é tão importante nos dias atuais. Eu fico por aqui e volto com você, Júlia. Obrigada, Gabriel. Assim, finalizamos o Conecta News. Muito obrigada a todos que trabalharam para que essa edição acontecesse e a você que esteve conectado conosco. Até a próxima!